Um livro denso, com muita informação e que vai te provocar. A Política Sexual da Carne é o livro do qual falarei hoje, escrita por uma ativista americana chamada Carol J. Adams. Nesse livro, a autora traz uma série de dados das mais variadas fontes, artigos, livros, propagandas de jornal e TV, depoimentos, para mostrar que o hábito de consumir carne, o racismo e o machismo estão conectados. E que a carne é um símbolo do domínio masculino. É um livro que fala também sobre feminismo e a sua relação com o vegetarianismo. Então quer dizer que todos aqueles que consomem carne são machistas e racistas? Não, calma lá. Porém, todos os homens que são racistas, machistas, preconceituosos, agressivos, têm um hábito incontrolável de comer carne e de associar a carne ao poder, à masculinidade. Seja bem-vindo ao canal EAP, eu sou Hamilton e hoje vou apresentar um resumo e as ideias principais deste livro que muitos podem achar bem polêmico, mas que nos mostram uma outra perspectiva sobre esse hábito tão antigo que é o de se alimentar de carne de animais. Ao contrário dos outros livros, cujo resumo já apresentei aqui no canal, eu os li por completo para depois fazer o resumo e gravar o vídeo. Esse daqui eu tive que ler com muito mais calma, parte por parte, para refletir bastante sobre as informações apresentadas. E logo no início a autora traz relatos, casos chocantes envolvendo os animais e as mulheres, e mostra que existe uma relação entre a violência, o preconceito para com as mulheres, o machismo e o hábito de consumir carne e maltratar os animais. A autora traz algumas informações das estratégias utilizadas pela indústria, pela sociedade e pelo nosso cérebro, justamente para que algumas dessas práticas se perpetuem. E uma das referências utilizadas pela autora que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: os animais utilizados como comida devem ser reduzidos em tamanho até ficarem imperceptíveis. Não podemos deixar que sua forma nos censure por nossa glutonia e crueldade. Detesto ver um coelho no espeto ou uma lebre trazida para a mesa na forma que tinha quando viva. E no mesmo capítulo, a autora traz um exemplo de um restaurante dos Estados Unidos que colocou a imagem de uma nádega de uma mulher no cardápio e com a seguinte mensagem: servimos a melhor carne da cidade. Esses e outros exemplos relatados no capítulo que mostram como muitos homens ainda enxergam os animais e as mulheres como objetos, como coisas que podem ser utilizadas para o simples prazer. Outro argumento apresentado pela autora refere-se ao fato de como usamos a linguagem para mascarar, esconder a realidade envolvendo a produção de carne. Por que falamos vamos comer carne ao invés de vamos comer cadáveres? Por que pede-se carne de vitela ao invés de pedaços de bezerrinho anêmico morto? Chocante, não é? Vejam só com esses exemplos como a linguagem utilizada pode mascarar a realidade, como também pode nos tirar da zona de conforto. A autora deixa claro que todos têm algum tipo de constrangimento com o consumo de carne. E isso é constatado quando as pessoas não querem ser lembradas do que estão comendo, ou tampouco querem ser informadas das atividades que acontecem nos matadouros. E sobre essa questão, a autora faz um comentário que achei muito pertinente. Se essas palavras que dizem a verdade sobre a carne como alimento são impróprias para os ouvidos, as pessoas não querem escutar, se ofendem, então a carne em si não deveria ser imprópria para a boca? Fica aí para a sua reflexão. Uma outra analogia feita para a autora que achei genial diz o seguinte, abre aspas, o consumo de carne é para os animais o que o racismo dos brancos é para os negros, o que a homofobia é para os gays e as lésbicas, e a misoginia é para as mulheres. Todos estes são oprimidos por uma cultura que não quer assimilá-los plenamente em seus termos e com seus direitos. Fecha aspas. Outro assunto tratado pela autora é sobre o debate entre vegetarianos e carnistas
e as questões culturais e políticas envolvidas. Um debate que geralmente se inicia no momento da alimentação, pois é praticamente inevitável que vegetarianos comam juntos com carnívoros. E a própria ausência de carne na mesa dos vegetarianos instiga curiosidade e questionamento perante os demais. Mas é muito otimismo por parte dos vegetarianos, e eu me incluo nisso, achar que nesse momento da refeição conseguiremos conscientizar ou fazer com que o carnívoro mude a sua dieta. Muitos fazem essa mudança para uma alimentação baseada em vegetais, inspirados através de leituras sobre o tema, e a autora nos traz uma série de referências sobre o assunto e de autores que já falavam sobre o vegetarianismo desde o século XVIII. A autora começa a fazer uma análise do livro escrito por Mary Shelley em 1818, chamado Frankenstein, que gerou até alguns filmes, que na história era vegetariano, e de como o texto refletia as experiências e opiniões da autora em uma época machista, onde as mulheres não tinham voz. Outras obras são analisadas especificamente entre aquelas publicadas após a Primeira Guerra Mundial, que, para quem não sabe, estimulou o vegetarianismo e impulsionou o movimento no século XX, com o surgimento de vários livros de romances escritos por mulheres com temáticas feministas e vegetarianas. E era a opinião de muitas pessoas na época, principalmente das escritoras, de que a ausência do poder feminino levou à Primeira Grande Guerra e que as culturas consumidoras de carne eram as culturas mais inclinadas à luta armada. Embora devastadora, a Primeira Grande Guerra proporcionou um ambiente vegetariano positivo, embora transitório, principalmente para os civis, devido ao racionamento dos alimentos. E esse racionamento pôs à disposição de muitos cientistas a maior população acessível para a pesquisa, que foi toda a população da Dinamarca. Naquela época, toda a população de civis tinha que ter uma dieta à base de leite e legumes. E uma pesquisa realizada com essa população de 3 milhões de pessoas demonstrou que a dieta à base de leites e vegetais tinha diminuído os índices de mortalidade dos dinamarqueses. A adesão na época para o vegetarianismo era maior entre as mulheres, que se sentiam oprimidas e tratadas como objetos, assim como os homens costumavam e ainda costumam fazer também com os animais. Então, para as mulheres, era mais fácil sentir empatia e serem solidárias aos animais, que eram tratados da mesma forma como muitas mulheres. Desta maneira, o movimento feminista e vegetariano tinham muitos pontos em comum. A autora continua a identificar relações entre o feminismo e o vegetarianismo em várias obras desde o século XVIII até os dias atuais, e apresenta vários fatos que vão te fazer refletir sobre a alimentação com carne de animais. De todos os livros que eu li sobre a temática vegetariana, este aqui me trouxe uma outra perspectiva que eu ainda não conhecia. E você, tem algum outro livro sobre o assunto para nos indicar? Coloca aqui nos comentários. E quero terminar esse vídeo com uma frase do livro para você refletir. As guerras nunca serão superadas se a crença de que é justificável tirar a vida, matar, quando conveniente, não for erradicada da consciência humana. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.